Então, eu estava falando, gente, então a aula de hoje, né, é características gerais dos seres vivos. Como é uma aula grande, eu dividi, né, em duas aulas, né, é a de hoje, da semana que vem. E lembrando vocês, alguns, né, ficam meio, o que está acontecendo, o que é biologia e tudo mais. No ensino fundamental a gente tem ciências. E aí no ensino médio, né, parece que ciência some, o que acontece? Bom, a ciência no ensino médio vai se dividir em três conteúdos, né, majoritariamente, que é a biologia, que é o estudo dos seres vivos, a química, dos elementos da natureza, e a física, né, o estudo dos fenômenos da natureza. Então, aqui na biologia, a gente vai estudar todo o aparato, né, dos seres vivos e entender um pouco sobre o que é a vida. Por isso que uma das primeiras aulas que nós temos é entender, então, quais as características gerais destes seres vivos. Se a biologia é o estudo da vida, então, quais as características que ele tem e, principalmente, o que é vida? Que a gente pode, muitas vezes, né, se perguntar. Então, na aula de hoje, a gente tem, né, dois módulos. Primeiro, para entender um pouco o que é vida, tá? Biologia estuda a vida, mas o que significa isso, né? Da onde surgiu. E depois a gente vai entender 5 primeiras características sobre, sobre o ser vivo. Bom, vamos definir a vida, inicialmente. Quando a gente fala sobre biologia, vida, vem 1 milhão de coisas na nossa cabeça. A gente pensa em ser vivo, a gente pensa numa planta, a gente pensa num fungo, a gente pensa em digestão, flor. Então, vem um emaranhado de coisas na nossa mente quando a gente fala sobre vida. Mas aí a gente pode se perguntar, mas meu Deus, o que é vida? Se vida pode ser uma flor, pode ser uma planta, pode ser, né, uma coisa, então o que significaria vida? Bom, se a gente voltar lá atrás, e lá nos primórdios, o Aristóteles, filósofo grego, ele dizia que a alma está atrelada à vida, então possuir vida é ter alma. Então, ou seja, todo ser vivo, ele tem alma. Mas aí a gente se pergunta, como assim ter alma? O que significaria isso? Eu consigo definir isso? E será que todos os seres vivos que eu conheço possuem alma? Muitos estudiosos achavam esse termo muito complexo, né, para se dizer, porque é muito abstrato. Ter alma, alguns consideram espírito, outros consideram outras coisas, então isso é muito abstrato, né? E é um termo utilizado para a vida, mas é muito abstrato, então na biologia não é muito utilizado. Já um segundo autor, que é o Richard Dawkins, um geneticista inglês, né, ele traz numa obra dele, que é o Gene Egoísta, que é muito legal na área da genética, ele diz, né, que os organismos, então, ou seres vivos, que é a mesma coisa, são simplesmente veículos ou máquinas de sobrevivência de genes. Eita, agora bugou de vez. Meu Deus. Agora apareceu o gene. O que é? O que significa gene? O que é mecanismo? O que significa isso? Né? Na verdade, ele estava certo. Realmente, os seres vivos possuem genes. Genes é uma pequena partícula, tá, do material genético que eles possuem, então, obviamente, né, faz parte do ser vivo, está correto, mas mesmo assim, vocês podem ver que é uma coisa muito complexa de se falar já diretamente. Então, por isso, né, que eu trago aqui para vocês uma definição mais fácil, que é a definição fisiológica e que é mais fácil de entender. O que significa isso? A vida, ela é, acima de tudo, a capacidade que esse ser vivo tem de perceber um estímulo, podendo, né, responder ele ou não. Isso é a definição fisiológica, né, de vida. Aí a gente se pergunta, mas, meu Deus, complicou mais ainda, ele trouxe 1 milhão de coisas, o que eu estou fazendo aqui? O que é estímulo, então? O que é percepção, resposta? Não entendo o que significa isso. Vamos para um exemplo prático, então. Quando a gente está numa academia, ou não só quando a gente está correndo, a gente está estimulando o nosso corpo a alguma coisa. O exemplo clássico, se eu estou numa academia, fazendo, né, esteira, um exercício físico, eu estou fazendo um estímulo no meu corpo, né? O meu corpo começa a perceber esse estímulo, ou seja, estou começando a gastar muita energia, né? Ao correr, eu estou gastando muita energia no meu corpo. Então, o corpo, a primeira coisa que ele faz, ele percebe. Eu digo, opa, está gastando energia. O que ele faz como resposta a esse estímulo? Ele manda a gente, né, faz a gente suar, que é para baixar essa temperatura. Então, ou seja, nós percebemos e, acima de tudo, né, respondemos isso. Por isso que é estímulo, percepção e resposta. Todos os seres vivos, eles percebem. Claro que nem toda percepção ela é a mesma, né? Pode ser uma percepção olfativa, né, uma percepção visual e assim por diante. Mas, acima de tudo, né, todos eles percebem. Um exemplo clássico, então, entre a diferença entre um ser vivo e não vivo, é isso que vocês podem olhar aqui, né? Que os gatos, eles percebem o ambiente, então, se ele percebe, né, ele é um ser vivo. Enquanto que a rocha ou pedra, né,
Não falem para os geógrafos, senão vão me matar se eu falar pedra, mas é rocha. As rochas, elas não são ser vivo porque elas não percebem. Eu posso pegar ela, posso criar um montinho, posso jogar. Elas não têm mecanismos em nenhum processo onde eu consiga perceber, né, o seu ambiente ou o seu entorno e nem responder. Por isso que essa é uma diferença entre um ser vivo e um ser não vivo. Mas então, o que seria esse ser vivo? Entendi o que é vida, vida é perceber, mas o que seria então o ser vivo? O ser vivo nada mais é, então, aquele que é capaz de desempenhar diversas funções. Então, além de eu perceber, eu consigo desempenhar 1 milhão de funções, tanto interna em relação ao corpo dele, quanto externamente. E aí, na biologia, a gente divide a vida, né, em 5 grandes reinos. Quem são eles? Primeiro é o reino vegetal, o reino plant, né, que vocês podem ver ali, que é o reino das plantas. O segundo, nós temos o reino animal, ou animalia, que é a mesma coisa, né, o reino dos animais, dividido entre outros grandes grupos. O reino monera, que são os reinos das bactérias. O reino protista, que aí nós temos 2 grandes grupos dentro desse reino, que é, no caso, as algas e os protozoários, né? E o último, não menos importante, temos o reino fungi, né, que é o reino dos fungos. Mas aí vamos chegar em outra questão. E os vírus, aonde estão? Bom, os vírus é uma incógnita muito grande entre biólogos, né, estudiosos, porque alguns consideram eles ser vivos e outros não consideram eles ser vivos. Por quê? Primeiramente, porque os seres vivos têm que ter célula. A gente vai entender mais para frente. Os vírus, eles não possuem célula. E outra coisa, os vírus, eles conseguem ficar um tempo inanimado. O que significa isso? Quando eles estão no hospedeiro, eles estão dentro de algo ou alguém, eles estão ativos, então estão, entre aspas, vivos. Quando eles estão fora do corpo desse hospedeiro, né, eles estão em dormência, estão como se estivesse, né, dormindo assim, eles não fazem nenhuma, estão praticamente mortos. Então, por isso que ainda tem muitos biólogos, estudiosos que dizem, não, mas eles, né, eles têm DNA, vocês vão ver material genético. Então, é sim ser vivo. Tem outros, não tem célula, não é. Então, até hoje, vocês podem ver que há essa um pouco de confusão. Tanto que o vírus não está em nenhum reino. E ainda tem pessoas que consideram ser vivo e outras não, por causa dessas questões. Vamos agora entender, então, um pouco as características gerais deles, né? Bom, a primeira coisa é, quando a gente fala em característica, a gente quer saber quais as principais coisas que eles possuem, né? O que eles têm em comum, o que é diferente em cada eles, né? O que torna eles realmente um ser vivo. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todo ser vivo tem uma composição química. O que significa isso? Ele é composto de algo. Que algo é isso? São compostos de átomos, né? Da parte mais basal de todas é composto de átomos, e são vários átomos, mas aqui nós temos os principais, que vocês já devem, né, ter ouvido falar, o chon, ou chomps, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, enxofre e fósforo. Esses são os principais átomos que compõem os seres vivos, principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí, nós chamamos, né, esse macete para a gente lembrar de CHOMPS, que é uma sigla, né, para C carbono, H hidrogênio, O oxigênio, N nitrogênio, P fósforo e S enxofre. Aí dá um pane no sistema. Tá, mas como assim? Né, se N é nitrogênio, O é oxigênio, por que P é fósforo? Porque na tabela periódica, né, o fósforo ele é descrito com a letra P e o enxofre com S, assim como o carbono com C, hidrogênio com H e assim por diante. O que vocês têm que ter em mente aqui é que esses átomos, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, principalmente esse, o chon, eles são essenciais, ele compõe todos os corpos dos seres vivos, né, seja células, seja os produtos que eles fazem, né, açúcares e afins. Então, por isso que é muito importante vocês terem noção disso. Bom, mas aí, nós temos esses monte de átomos soltos por aí? Não, nós fazemos reações, né, com eles, ou seja, nós unimos esses átomos para formar produtos que nós precisamos, como açúcar, né, o próprio oxigênio e assim por diante. Então, esses átomos, eles vão ser unidos por diversas coisas. Um belo exemplo, se a gente tiver a união de 2 oxigênios, nós vamos ter o gás oxigênio, oxigênio atmosférico que nós, né, respiramos e que é muito importante. Já a união aqui, vamos supor, do nitrogênio com 3 hidrogênios, ele vai gerar um outro produto que é a amônia, que é um produto que é muito excretado por nós.
E por último, tá? Vocês podem ver que essa união entre átomos, essas reações químicas, né? Elas podem ser muito simples ou muito complexas, como no caso aqui, né? 6 carbonos, 6 oxigênios, né? Vários hidrogênios vão formar, né, o açúcar, que é muito utilizado por nós e plantas e afins. Então, o que significa isso? Essa união dos átomos, né, vão gerar produtos, e com isso a gente vai utilizar um exemplo clássico, gás das reações. O oxigênio é utilizado por nós para muitas coisas, principalmente para a produção de energia, e o CO2 é a consequência desse processo. Então, quando a gente vai produzir, né, a nossa energia, a gente vai pegar o oxigênio e no resultado final desse processo a gente vai excretar, ou seja, a gente vai eliminar esse CO2, que é uma outra reação que tem lá. Um outro exemplo clássico, a água. A água é a união, né, de 2 hidrogênios com oxigênio, e ela é muito importante por quê? Porque ela é o solvente universal. O que significa solvente universal? Todas as reações bioquímicas que ocorrem nos seres vivos acontecem na água ou no meio aquoso, tá? Então a água é muito importante porque ela é a precursora, né? É onde as reações químicas ocorrem. Outro exemplo clássico, né? A amônia, ela é um produto final de diversas reações, e ela é muito tóxica para nós. Então, a gente faz o quê? Excreta na urina. É um outro produto, né? Também composto da união de vários átomos, que vai fazer isso. Um outro exemplo clássico aqui é a combustível celular, né? É que, como eu falei para vocês, o oxigênio mais açúcar, né? Vai gerar, então, a nossa produção de energia, e é muito importante. Mas aí a gente pensa, tá, tem composição química, tem reações, mas aonde ocorre isso, né? Qual é a unidade estrutural disso? Aonde vai aparecer essas reações? Onde ocorre isso tudo? Bom, todos os seres vivos, eles têm em comum uma estrutura chamada de célula. Então, a célula, ela é a unidade básica, né, estrutural dos seres vivos. Todo ser vivo, ele possui célula. Aí tem aquela questão que eu falei com vocês, né? Que alguns autores brigam lá, não, o vírus não tem célula, então não é ser vivo. Por causa disso, né? Dessa característica que todos possuem célula, que há essa briga. Além dele ser a unidade básica estrutural de seres vivos, ela tem 3 partes principais, só para relembrar vocês, tá? A parte mais externa é a membrana plasmática, a parte mais interna é o núcleo, lembrando que nem todas as células possuem núcleo, né? E tem a região, né, entre eles, que é o citoplasma, uma região, né, mais aquosa e tudo, e nem toda célula, né, ela possui núcleo. E lembra para vocês, né, que a célula, ela faz as reações, além disso, ela é muito importante para o ser vivo, porque ela faz diversos processos, não só produção de energia, como, né, produção de hormônios e muitas coisas que a gente vai ver ao longo desse ano. Bom, a gente pode classificar células também em relação à sua forma. Primeiro tipo de célula que a gente conhece, que é a mais, considerada a mais básica, né, é a procarionte, que nada mais é do que as células, né, então, das bactérias, né, aonde o que nós temos ali? Nós temos as 3 partes principais, tá? Membrana plasmática, citoplasma, mas nós não temos núcleo. Então, a principal diferença dessa aqui da próxima, que vocês vão ver, é que a procarionte não tem núcleo. O material genético, né, que essas células possuem, ele fica solto no citoplasma. E, além disso, o material genético dessa célula aqui, né, que contém todas as informações, ele é de forma circular. Essa é a principal diferença. E a procarionte, né, ela possui parede celular, composta de um açúcar chamado de peptídeo glicano. É uma outra grande diferença entre elas. Bom, a próxima, que é a segunda, né, é a eucarionte. Temos a procarionte e a eucarionte. Qual é a diferença? A eucarionte, ela possui núcleo. Essa é a grande diferença. E outra questão é que o material genético da eucarionte, ele é linear, diferente da procarionte, que é circular. Ele fica dentro dessa região que a gente chama de núcleo. A gente vai ver mais profundamente lá em citologia. Além disso, as células eucariontes, elas vão se dividir em outras ainda. Então, vocês podem ver que é, né, uma coisa se dividindo em várias, e é super normal. Bom, a eucarionte, nós temos a eucarionte clássica, que é essa que nós vimos recentemente, né? Membrana plasmática, núcleo, citoplasma, material linear, não tem parede celular, a eucarionte animal e protista. É essa que é o clássico. Mas nós temos outras 2 que têm parede celular. Um exemplo clássico é a eucarionte fúngica, que é, né, a célula dos fungos, que ela possui parede celular, só que essa é composta de quitina, que é um material bem rígido, né,
E a eucarionte vegetal, que é, no caso, a célula das plantas, ela tem parede celular, né, que é a diferença entre no caso, a eucarionte animal e protista, só que essa é composta de celulose. Uma outra questão, os fungos já foram considerados antigamente plantas e também considerados animais. Por quê? Primeiro porque a forma deles era muito parecida com das plantas, então, né, os biólogos da época colocaram, é uma planta. Só que qual é o problema? Os fungos, eles têm muitas diferenças. O exemplo clássico da parede, a parede, ela é feita de quitina, então, obviamente, não é uma planta. Então, foi lá para os animais. Tá, mas os fungos, né, têm parede celular, enquanto que os animais não têm. Então, aí tiveram que criar um outro grupo, né, que é o reino fungos, exatamente para incluir estes fungos. E assim é a classificação, tá, gente? Então, toda vez, o tempo todo, né, biólogos estudiosos vão estudando, e vendo semelhança e diferença, e vão agrupando em grupos diferentes. Tem muita coisa de antigamente que pertencia a um único grupo, e que agora tem, né, diversos grupos diferentes. Por quê? Porque tem grandes diferenças. Outra classificação que nós podemos fazer entre elas é em relação ao número. Então, as células, elas podem ser classificadas em dois tipos em relação ao número. Primeiro, unicelular, sempre lembre da palavra uni, vem de então uma única célula. Exemplo clássico, protozoários e as bactérias. E temos um adendo aqui, né? Dentro dos fungos, a levedura é um dos únicos grupos que são, né, fungos unicelulares. A maior parte dos fungos são pluricelulares, que a gente vai ver, né, no próximo, mas a levedura é a única exceção desse grupo, ela é a única, né, que é unicelular. O restante, então, é pluricelular, né, ou multicelular, que é a mesma coisa, que no caso, né, são os animais, os fungos e os vegetais, lembrando que alguns fungos, né, que as leveduras, são unicelulares. Então, ou seja, os pluri são mais de uma célula, e geralmente elas estão dispostas, né, uma ao lado da outra, formando grupos que a gente chama, né, futuramente de tecido. Então, o pluri, eu tenho mais de uma célula, muitas vezes fazendo a mesma função, né, formando tecidos, formando órgãos, e assim por diante. Bom, mas falamos sobre célula, falamos sobre composição química, mas, né, como que isso ocorre no organismo, né? Como todas essas reações se chamam, o que está acontecendo em relação a isso? Bom, essas reações, né, elas ocorrem no nosso corpo, de todos os seres vivos, de diversas vezes, né, e de diversas formas. E, como o biólogo adora dar nome para tudo isso, né, nós damos ao nome ao conjunto dessas reações, que é o metabolismo. Então, a gente já ouviu falar muitas vezes, fulano está com metabolismo acelerado, ciclano está com metabolismo lento. O que é esse metabolismo que a gente tanto fala? É o conjunto dessas reações. Então, elas podem estar mais rápidas, né, que a gente chama, ou mais devagar, né. Lá, no caso, no nosso humano, lá por causa já estudar lá do sistema endócrino, né, de alguns hormônios e tudo mais, mas de modo geral, se vocês terem noção, o metabolismo é o conjunto dessas reações. Então, todas essas reações, né, esse conjunto a gente vai chamar de metabolismo, e ela vai servir para produzir ou degradar e quebrar algo. O exemplo clássico que nós temos aqui, nós temos dois tipos de metabolismo, tá, ou processo metabólico. O primeiro que é o catabolismo, no exemplo clássico, a digestão, e o segundo, que é o anabolismo, o exemplo clássico, quando a gente, né, quer ser fitness, que é, no caso, aumentar a massa muscular, né, vai para academia, ou vai correr, fazer exercício físico, o anabolismo é um belo exemplo. Tá, mas o que significa isso? Vamos lá, então. O catabolismo, são aquelas, né, reações, conjunto de reações que vão ser de quebra de substâncias. Então, ou seja, eu tenho uma molécula muito grande, né, complexa, e eu vou ter uma reação que vai quebrar essa molécula enorme em pedaços menores, e nisso vai produzir energia. Exemplo clássico na digestão, né? Pensem comigo, quando vocês vão se alimentar, o pão que vocês estão comendo vai chegar da mesma forma lá nas suas células? Não, porque ele é enorme, né? A célula é microscópica, a gente não consegue nem enxergar, então eu preciso quebrar isso. Então, ao longo do nosso sistema digestivo, de demais seres vivos, né, eles vão quebrando, né, tendo reações catabólicas, que vão quebrando essas partículas para ser muito menores, para chegar lá na célula e conseguir, né, passar o nutriente para ela. Já o segundo, que é o anabolismo, ele é o contrário. Ao invés de eu quebrar essa molécula enorme em pequenas moléculas ou substâncias, eu vou produzir novas substâncias a partir de moléculas menores. Exemplo clássico, nós temos no nosso corpo, né? Um exemplo, quando a gente está, né, na academia, a gente quer produzir mais massa muscular.
Então, o efeito anabolizante, que é muito falado, né? Tomar anabolizante. E a física, o que é o anabolizante e tudo mais? É isso. No caso, o anabolizante, né, é um hormônio que vai fazer com que tu produza mais massa muscular. Então, isso é uma reação, né, de anabolismo, que muito ocorre nessa questão aí. Mas a gente pode perguntar, tá, mas aonde que eles obtêm esses nutrientes? Aonde que ocorre tudo isso? Eu tenho reações, né, eu posso quebrar elas, o metabolismo e tudo, mas aonde que eu vou obter todos esses nutrientes que são essenciais, né? Todo ser vivo precisa de nutrientes para produzir, né, os seus produtos e também sobreviver. Bom, eles vão conseguir isso através da nutrição ou alimentação. Tipo, às vezes a gente fala, né, alimentação é muito comum e tudo mais, mas sim, é o termo que a gente dá, que é o meio pelo qual os seres vivos eles vão obter, então, esses nutrientes, né, que são muito necessários para eles conseguirem sobreviver. E aqueles que não conseguem, obviamente, né, muitas vezes morrem. Nós temos dois tipos de nutrição principal, assim, que vocês devem ter ouvido falar. A autótrofa, né, e a heterótrofa. Qual é a grande diferença entre elas? Bom, a autótrofa, ela é aquela nutrição onde os seres vivos, que são autótrofos, né, eles produzem seu próprio alimento. Então, ou seja, nós temos, né, diversos tipos de seres vivos, como no caso as plantas, né, e as algas e cianobactérias, que elas vão fazer algumas reações e tudo mais, e vão produzir seu próprio alimento. E aí, os autótrofos, esses que produzem o próprio alimento, nós vamos se dividir em dois grupos também, os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes são aqueles seres vivos, então, produzem o próprio alimento e precisam das reações luminosas, que é a fotossíntese famosa. Lembrem lá, no caso da escola, muitas vezes a gente fala, né, questão das plantas que pegam os nutrientes pela raiz e água, né, e pega o gás carbônico e vão fazer reação e produzir o açúcar e energia. É exatamente isso. É produzir o próprio alimento através disso. O segundo tipo de seres autotróficos é a quimiossíntese. A quimiossíntese, ela é quando eu não tenho, né, reações luminosas. O exemplo clássico, né, da quimiossíntese são as bactérias, né, nitrificantes de solo. São as bactérias que ficam, né, em solos e elas vão convertendo substâncias maiores, né, em outras, e nessa conversão, né, essas reações de quebra ou oxidação, que vocês vão ver melhor lá na química também, ela vai produzir a sua energia e o seu alimento. Então, isso a gente chama de quimiossíntese. Ou também, né, era muito falado antes, fotossíntese, né, reações de claridade, quimiossíntese, reações escuras. É mais ou menos isso, porque a quimiossíntese não tem luz, né, ela só pega e faz reações, né, de quebra dessas substâncias em outras. E nós temos, então, o último, né, que é, no caso, a nutrição heterótrofa, que é quando esses seres vivos, eles não produzem o próprio alimento. Então, eles não fazem fotossíntese, não fazem quimiossíntese, eles não têm nenhum processo para isso. E eles precisam, então, obter como? Através, né, de predação e dentre outros, eles precisam consumir outros seres vivos, né, para conseguir produzir a sua energia e assim por diante. O exemplo clássico de heterótrofos, né, são animais, fungos, protistas e bactérias, levando em conta, né, que algumas bactérias são quimiosintetizantes e que essas, então, são autótrofas. Sempre na biologia a gente tem uma exceção, tá, gente? Então, sempre vai ter uma questão onde vai ser a exceção. E é isso. Desculpa ter falado muito. E agora eu vou parar a gravação e já tiro as questões com vocês, tá bem?